Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva na distante Lituânia. A Lituânia é um país que faz parte da Confederação Báltica e ela esteve no caminho das grandes potências europeias entre as guerras várias vezes. Foi ocupada pelos soviéticos no final dos anos 30, foi libertada pelos alemães, pelos nazistas no início dos anos 40 e libertada novamente do domínio nazista pelos soviéticos e ficou sob tutela soviética até 1991, quando ela foi libertada da dominação soviética. Enfim, o povo lituânio é um povo que sofreu muito com as disputas ideológicas e militares do século XX. Hoje é um país progressista que tenta achar seu caminho na nova Europa. No sul da Lituânia, existe uma cidade muito bonita, de mais ou menos 20 mil habitantes, que é o antigo spa dos czares russos, um local que tem águas, fontes de águas medicinais, e que desde o século XIX se transformou num balneário. E a família imperial russa frequentava Druskininkai e a cidade ganhou a fama de spa dos czares. No século XX, após a Revolução Russa, Druskininkai, como toda a Lituânia, como eu disse no início, sofreu com as consequentes ocupações. E, no entanto, a cidade sobreviveu e hoje é uma cidade muito agradável, que continua captando turistas com as suas águas medicinais, as suas termas, e para lá é um destino comum para os russos, para os alemães, hoje pacificamente, né? E também para as populações ali ao redor do Mar Báltico. Visitar Druskininkai foi um grande privilégio, a cidade é muito agradável, mas ali descobri um local que vou repartir hoje com vocês, um local sui generis, único no mundo, que é o chamado Gruto Parkas. Gruto Parkas, conhecido informalmente como o Mundo de Stalin, é um parque de esculturas situado perto de Druskininkai e fica a 130 quilômetros de Vilnius, capital da Lituânia. Nesse parque se encontram expostas estátuas soviéticas, assim como outras relíquias do tempo em que a Lituânia integrava a União Soviética. Ele foi fundado em 2001 por Vilhelmas Malinauskas, um empresário lituano. Esse empresário agiu após a restauração da independência da Lituânia em 1990, com o fim da União Soviética. E inúmeras estátuas naquela época, estátuas soviéticas, foram derrubadas e abandonadas em locais diferentes. Vilhelmas Malinauskas solicitou então às autoridades da época que lhe concedessem a posse das estátuas, para que pudesse levar a cabo a construção de um museu privado. O parque veio a ser criado no Parque Nacional do Dzūkija, que é uma região no sul da Lituânia, apresentando recriações de características dos gulags soviéticos,
tais como torres de vigia e arame farpado. A sua criação, à época, enfrentou uma forte resistência e até hoje a sua existência ainda é controversa. Algumas das ideias iniciais para o parque acabaram por nunca serem permitidas. Essas ideias incluíam transportar os visitantes da entrada para o parque em vagões semelhantes aos vagões do Gulags. Estar ali sentado nos banquinhos de madeira, no local onde os comícios soviéticos aconteciam, as lideranças do partido local comunista, ouvindo aquelas canções que saíam da corneta, simples, mas que funciona até hoje e toca as mesmas músicas que se tocavam nesses comícios, é como se você tivesse entrado no túnel do tempo e voltado ali, e você começa a sentir a energia do local. E ao caminhar pelos mais de 2 quilômetros dentro do parque, dentro do bosque, que o parque fica dentro de um bosque, e observando toda a coleção que foi juntada no local, você tem um mergulho real, concreto na história, ao observar de perto a mentalidade, o que esse pessoal pensava e como eles eram dominados politicamente, e como era feita uma lavagem cerebral nas suas mentes para que seguisse o Estado soviético com tanto fervor ou com tanto medo. Então chega a ser assustador, por isso eu disse que esse local é único, merece a visita, mas é um local um tanto quanto assustador. Antes de ser o parque temático da memorabilia soviética, esse local já era frequentado pelos moradores de Druskininkai e pelas pessoas do sul da Lituânia, e atraíam pessoas também até da própria Rússia e dos outros estados soviéticos, porque ali existia um parque de diversão que foi criado pelos soviéticos para rivalizar com a Disneylandia americana, isso em meados dos anos 60, quando o Walt Disney construiu a sua Disneylandia. Então, a Disneylandia soviética atraía pessoas de toda a União Soviética para passarem ali as suas férias. Lembrem-se, como era um regime comunista, ninguém pagava para ir até lá. Eles eram premiados pelo Estado e o Estado bancava a viagem de férias e toda a estadia nessa Disneylandia. Vendo aí as imagens, vocês observam quão simples era esse parque, mas para os soviéticos e para aquela época era um luxo estar ali nessa Disneylandia soviética. Eu falei antes aí do parque da Disneylandia soviética. Outra coisa que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 60, quando foi lançada, foi a Barbie. Aquela bonequinha que as crianças, as meninas, colecionavam. E foram lançadas várias Barbies, cada uma com uma temática, e virou febre já nos anos 60. Os soviéticos também tiveram a sua versão da Barbie, e foi um dos itens que eu achei mais interessante em toda a memorabilia que está ali em exposição. As bonecas soviéticas. Essas bonecas foram parte de uma coleção lançada e distribuída nas lojas por todos os 15 estados soviéticos, as 15 repúblicas que compunham a União Soviética, e são 15 casais vestidos com as roupas típicas de cada uma das repúblicas. Então tem o casal ucraniano, que tem a veste ucraniana, tem o casal da Lituânia, que tem a roupa da Lituânia, e o casal russo, que tem a roupa da Rússia, e assim por diante. Era uma coleção que virou febre entre as crianças soviéticas. Vocês estão observando
as imagens das estátuas, da coleção de estátuas, tanto as gigantescas que ficavam nas praças dos estados soviéticos, mas também as pequenas estátuas de Lenin, de Stalin, que ficavam no interior dos órgãos estatais, das repartições públicas, ou mesmo das casas das pessoas. A estátua que mais me chamou a atenção dessas pequenas estátuas do interior foi a de Gagarin, uma belíssima estátua negra com o Yuri Gagarin. Todos vocês sabem, foi o primeiro homem a ir ao espaço, o herói soviético. Então essa estátua de Gagarin é uma estátua, uma das poucas dessa coleção aí que eu achei assim muito interessante, que eu gostaria de ter. Das estátuas que ficavam nas praças, ou seja, estátuas que estão no exterior, ao longo desses 2 km de trilha dentro do bosque que compõe o memorial, o museu, né, Gruto Parkas, o Parque Gruto, algumas são impressionantes. A estátua de Lenin sentado é uma das poucas estátuas de Lenin sentado, e ali perto da estátua você tem a dimensão do monumento, o tamanho que era. A estátua de Stalin, observando, é uma estátua também impressionante, porque essa figura impressionante pelo poder que tinha, pela maldade que possuía em suas decisões e pelo drama que causou na vida de milhões de pessoas, e ali está o Stalin em pedra, esculpido na sua frente, é realmente impressionante de ver. A estátua de Lenin apontando o caminho, ela é muito interessante porque ela ficava em Vilnius, que era a capital, que é a capital da Lituânia. E de frente à estátua você tem a foto do antes e do depois. O antes, a estátua fixa no pedestal, e a estátua tombando após o fim da União Soviética em 1991. O povo foi para a praça celebrar a liberdade e aproveitou e derrubou a estátua de Lenin. Essa foi uma das estátuas recuperadas pelo mecenas, pelo fundador do Gruto Parkas, e ainda bem que o fez, porque a história está ali preservada e não virou pó. Sem dúvida, Gruto Parkas é um dos locais mais diferentes que eu visitei nessas andanças aí pela história que a gente faz, né? Visitando, eu já visitei mais de 30 países e sempre descobrindo coisas relacionadas à história militar, à história política desses países, mas o Gruto Parkas na Lituânia foi impressionante e valeu muito a pena estar ali. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Fica o convite para um dia nós voltarmos juntos lá na Lituânia e visitar o Gruto Parkas. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez, curtir o programa, indicar aos amigos, e isso faz com que o nosso canal continue a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.